Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 21 de julho de 2022. Por Feijão. Há uma nova definição do que é a vida, e abrange conceitos como a cultura ou a economia. Parte 2. Dois cientistas propõem que se alargue a definição de vida para além da vida biológica e que se criem 3 níveis hierárquicos nessa nova definição. Há 3,5 mil milhões de anos atrás, coisa pouca, começou a vida molecular na Terra, que depois evoluiu durante o tempo até a variedade de espécies que temos hoje. Pelo menos é isso que os cientistas defendem. Mas esta linha de pensamento pode ter os dias contados. A verdade é que a definição de vida ainda não é clara. Podemos considerar que certos aspectos de um ecossistema estão verdadeiramente vivos se dependem de outros para sobreviver? Será que um vírus está vivo? Para estes investigadores, sim. O biólogo Chris Kempis e o investigador de sistemas complexos David Krakauer, ambos do Instituto de Santa Fé, nos Estados Unidos, veem as coisas de outra forma e propõem que a obsessão dos cientistas com a evolução os tem cegado aos princípios gerais da vida. Segundo estudo publicado no jornal OEF Molecular Evolution, a definição da vida deve ser alargada à união de 2 processos energéticos e informáticos que possam codificar e passar informações adaptativas para a frente durante o tempo. Trocada por miúdos, esta definição passa a considerar vida conceitos como culturas, florestas e a economia. A cultura humana vive no material das mentes, muito como os organismos multicelulares vivem no material dos organismos de uma única célula, explica Chris Kempis. Os investigadores argumentam que a vida já apareceu várias vezes na Terra e atualmente, várias formas de vida existem no planeta. A visão que Kempis e Krakauer propõem tem 3 níveis hierárquicos de critérios que determinam o que é a vida. No primeiro, a vida restringe-se pelos materiais possíveis de que pode ser formada, como moléculas. No segundo nível, a vida limita-se pelas regras do universo em geral, como a gravidade, e no terceiro, a vida é optimizada por processos adaptativos, como a seleção natural. Esperamos que mais conceitos biológicos ricos serão definidos por um emaranhado estranho dos 3 níveis, porque os 3 vão inevitavelmente coevoluir, escrevem os autores. Esta teoria passa a colocar o conceito de vida num espectro, em vez de ser um fenômeno específico. Mesmo sendo uma ideia muito teórica e um pouco difícil de entender quando estamos habituados apenas ao conceito de vida biológica, o par de cientistas espera que esta visão mais alargada possa levar a novas hipóteses sobre o que queremos dizer quando falamos da vida e que ajude na criação de dispositivos que a descubram. A nossa reivindicação é que seremos capazes de dizer que temos uma nova teoria da vida quando for capaz de nos revelar as suas várias origens e tipos, concluem. Será que a blockchain está viva? Um outro estudo publicado no Origins of Life and Evolution of Biospheres aponta também que as semelhanças na forma como o ADN e a genética guiam a evolução e como os nós de blockchain guiam o progresso tecnológico. Este estudo não argumenta que a blockchain está viva da mesma forma que uma célula biológica, mas sugere que um organismo baseado no blockchain se enquadra em algumas definições de vida e podem superar a vida biológica em termos de adaptabilidade evolucionária e desenvolvimento. Apresentamos um modelo de um organismo de blockchain simples, descentralizado, autossustentável, auto-organizável e autorregulador como um sistema operacionalmente fechado e descrevemos tecnologias em desenvolvimento que podem possibilitá-lo no futuro próximo, lê-se no estudo. Estes sistemas teriam algumas vantagens sobre a vida biológica,
incluindo aumentar significativamente a velocidade, precisão, redundância e tamanho ilimitado da blockchain em contraste com o ADN, que poderiam permitir à inteligência artificial que opera nessa blockchain evoluir com uma direção mais definida do que a seleção natural. Sobre a origem da vida na Terra esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, onde com mestria coloca o tema em pauta sob a análise dos espíritos superiores, nas questões 44 e 45. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. Jorge Andréa dos Santos, renomado pesquisador espírita, diz em seu livro Dinâmica Espiritual da Evolução, quando se refere à origem da vida em nosso planeta, o seguinte: ainda reforçando essas ideias, podemos lembrar e reafirmar que as grandes e contínuas descargas elétricas na atmosfera planetária daquela época influenciariam os grupos químicos existentes até que, num determinado momento, ao lado de outros fatores, conseguiram transformar o inorgânico em orgânico. O caminho estava desbravado. Dos hidrocarbonetos aos aminoácidos o tempo seria imenso e o passo ainda pequeno e vacilante. Jorge Andréa, no livro já citado, destaca o seguinte: estamos nos referindo a um princípio espiritual por não admitirmos que os fenômenos da vida sejam o resultado de acasos, e sim de necessidades que um campo orientador poderá conduzir, a fim de alcançar uma determinada posição que é ordem, harmonia, equilíbrio e finalidade. Dessa forma, esse campo de unificação no espiritual teria condições mais evoluídas, estaria em posição mais avançada, como a energia que sofreu evolução e já se encontra em posição de orientação. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.